Mas eu sou cientista social, cientista político, trabalho há 15 anos nessa área de políticas públicas, relacionamento público com privado, e sou vice-presidente da ANUP, moro há 9 anos em Brasília, e aqui na Cogna Educação eu sou o diretor de Relações Institucionais e também fico com a agenda de sustentabilidade. Então, essa parte de relacionamento com poderes constituídos, entidades, é a minha função aqui dentro. O Rafael Tavares vai estar com a gente aqui. Rafael, quando você estiver numa reunião de governo, precisar de um exemplo de exploração do trabalho infantil, você fala, não, tem o Juliano Gribler, vou trazer ele aqui como exemplo de exploração do trabalho infantil. Quem também está com a gente aqui hoje para contribuir muito com você, tá? É o Flávio. O Flávio, ele tem uma experiência fantástica. Ele, durante muitos anos, foi do Banco do Brasil. Depois, ele foi convidado para ir para trabalhar no FNDE e ele foi o coordenador nacional do FIES. Então, ele é uma pessoa com uma capacidade de contribuição assim, enorme para a gente, para trabalhar com vocês e compartilhar. Então, o Flávio Carlos, ele traz para a gente essa memória, né? E falar em memória, a gente lembrou, né? Eu até fiz um vídeo, o FIES voltou, a gente partiu de 730 mil contratos em 2014, caímos a 45 mil contratos há 2 anos atrás, e agora podemos arrancar? Podemos. É uma interrogação, é um propósito. Então, o Flávio vai trazer essa memória. Flávio, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Vianney, boa tarde a todos. Parabéns aí pela iniciativa, né? E vamos contribuir com o pessoal para ver para que caminhos e direções a gente vai seguir agora, né? Flávio, querido, eu queria que você se auto-apresentasse em 30 segundos. Vianney, a minha carreira, como você disse, foi no Banco do Brasil, né? Então, foram mais de 30 anos lá e quase 20 anos trabalhando com políticas públicas, né? Cultura, desenvolvimento social, então, várias frentes na educação. E depois que eu saí do banco, aposentado, que eu fui para a FNDE, né? Aceitei o desafio para ajudar a estruturar o FIES naquela época que estava vindo para o FNDE, né? Então, a gente teve a oportunidade de ver, construir aquela fase gloriosa do FIES lá de 2010 a 2017, né? Pô, bacana. E agora você vai ter... Agora você é um observador, né? O problema agora é do Rafael. Você é um observador, mas vai trazer essa história para a gente aqui. Quem também está com a gente aqui hoje, numa coincidência muito bacana, tá? É a Renata Melodivo. A Renata, ela está em Belo Horizonte, ela é CFO da Newton Paiva, do Centro Universitário Newton Paiva, mas ela trabalhou em grandes corporações, em grandes multinacionais, sempre de olho no dinheiro, tá? E ela vai trazer para a gente aqui o olhar, o recorte dela, pensando em todas as IES do Brasil que tiveram um fluxo muito intensivo com o FIES, naquele ciclo de ouro do FIES. Depois nós tivemos um ciclo de problemas na gestão entre as IES e o FIES, muita negociação, e agora tem essa possibilidade de retomada do FIES. Então, a Renata, ela vai trabalhar essa perspectiva do cenário atual das IES em relação ao novo FIES. Mas hoje é o dia 12 de março, tá? A Renata tem uma sincronicidade com o dia 12, tá? A avó dela tinha uma carteirinha do Sindicato Patronal do Agro, que era carteirinha 1212, isso em 1920 e poucos, né? Então, e dia 12 hoje, abriu a inscrição do FIES Social. Então, eu queria agradecer muito o ministro Camilo Santana. Ministro Camilo, bacana aí, porque ele viu que a ANUP marcou o webinar para o dia 12 de março do FIES Social, e por algum mistério da natureza, dia 12 de março é a abertura das inscrições do FIES. Renata, querido, 12 saudações para vocês no mês da mulher. Se auto-apresenta para a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos. São 25 anos já atuando em áreas administrativas e financeiras. Desenvolvi minha carreira ali na Ambev, na Volkswagen e hoje na Newton Paiva. Estou aqui para colaborar com aquilo que eu vivo no meu dia a dia e impulsionar esse programa que é tão importante para a gente, né? E feliz que hoje, dia 12, estamos fervendo com as inscrições do FIES. A instituição está aqui. Já começou, então? Já está fervendo, desde então manhã. Então você vai pegar a inscrição número 12 e vai convidar para o meio-dia você fazer uma celebração na sua sala. Tá? Isso aí, já desde manhã fervendo de contatos da moçada se inscrevendo. Muito bacana. E quem está com a gente também hoje à tarde aqui é o Rafael Tavares. O Rafael Tavares é do FNDE e ele está numa posição que o Flávio Carlos já passou muito, já viveu muito
as angústias que o Rafael vai passar a viver agora com essa retomada e está vivendo com as negociações que tiveram. Então, a gente queria assim, agradecer muito ao FNDE por ter permitido o Rafael estar aqui com a gente. A gente sabe que quem está no governo, no dia do lançamento de um programa, tirar uma hora para estar com as IES do Brasil inteiro conectado aqui, é uma distinção. Então, assim, em nome da professora Beth Guedes, né, mesmo eu não sendo filiado da NUP, eu tomo liberdade, né, de, em nome da professora Beth Guedes, agradecer enormemente ao FNDE de você estar aqui. E eu, como Roper, agradeço muito, né, e o Financis também está participando dessa iniciativa. Então, é um agradecimento da NUP como organizadora, do Financis e da Roper como apoiadores. Rafael, querido, eu não pude conversar contigo antes, então eu não consigo te apresentar. Eu só sei que você está muito bacana aí de Gavião Bueno, né? Com esse fone poderoso, com um fonezinho aí. Se auto-apresenta para a gente aqui em até 30 segundos, um minuto. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o FIES. Eu sou formado em bacharelado em matemática pela Federal do Piauí, tenho um mestrado em educação aqui pela Universidade de Brasília. Trabalho aqui no FIES, sou servidor de carreira aqui do FNDE, entrei em 2008, trabalhei primeiramente aqui com o Fundeb, até 2012, quando eu comecei a trabalhar com FIES. Como coordenador, trabalhei com o Flávio aí nesse período também, que ele esteve aqui. E aí, em 2019, fui convidado a ser coordenador geral aqui de concessão e controle de financiamento estudantil, que eu gosto muito de trabalhar e discutir aqui a política do financiamento estudantil com vocês. Caramba, muito legal. E eu queria te dizer que eu tenho uma admiração profunda pela Federal do Piauí e pela Estadual do Piauí. A Estadual do Piauí tem um dos maiores programas de educação à distância do país. Tá? E lá em Teresina, a gente não pode nunca deixar de esquecer a música do Caetano, né? Que ele fez quando foi visitar o pai do Torquato. Todo mundo pensa que é uma música alegre, né, da Cajuína. É uma música tristíssima. E aí, em Brasília, eu tive grandes amigos do Piauí, que foi o Clodo, Climério e Clésio. 3 músicos que vieram para Brasília do Piauí, foram meus grandes amigos na década de 70 e 80, aí em Brasília. Então, muito bem-vindo, muito legal. Como é que está a nossa organização aqui? Você que chegou agora aqui, tá? Eu sou o Vianney, eu sou da Roper, eu fui convidado pela professora Beth Guedes para fazer a abertura desse seminário aqui, fazer a mediação com os colegas aqui, a organização da NUP, iniciativa da NUP, com apoio da Roper e apoio também do Financis. Um abraço para toda a galera do Financis, que também está todo mundo querendo saber da operação do FIES Social. E a Renata falou que já a inscrição já está aberta e o bicho já está pegando nas inscrições nas instituições. Nossa ordem de fala aqui, Juliano Grebeler, vice-presidente da NUP, ele vai abrir e vai dar o contexto. Depois o Flávio Carlos vai dar o histórico, porque ele foi durante o FIES Auge Ouro, ele estava lá. Tá? Depois a Renata vai nos contar as dores e as preocupações do dia a dia das IES. E aí depois o Rafael vai ter que se virar nos 30 para dar as respostas, né? Como nosso homem de governo hoje aqui. Mas hoje é um dia feliz, não é um dia de dar porrada, não é um dia de cobrança, é um dia de comemorar, porque o FIES está voltando, e a Renata falou que as inscrições já estão voltando, então hoje é para a gente comemorar esse retorno, essa arrancada do FIES, e que cuidados temos que ter para não desandar. 3, 2, 1, Juliana, encanta o Brasil aí em 10, 15 minutos no máximo. Maravilha, Vianney. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, meus colegas aqui do painel, o Vianney, a Renata, o Flávio. Rafael, obrigado por ter aceitado participar com a gente. O Rafael é um grande parceiro, entende tudo do FIES, sempre muito solícito para nos ajudar a entender o que está acontecendo e como a gente pode contribuir. E obrigado ao time da ANUP também, da pessoa da Larissa, que nos ajuda a organizar essas lives, esses eventos. Nós decidimos organizar essa conversa justamente por causa dessa necessidade e demanda que a gente vê do pessoal de poder dialogar um pouco sobre o FIES social, né? Todos ficaram muito animados com o anúncio, mas também tinham muitas dúvidas, né? Que estão se esclarecendo ao longo do tempo, mas ainda restam algumas dúvidas. A gente teve uma reunião de associados, tem 10 dias, e os associados trouxeram alguns pontos que eles ainda estavam buscando entender do FIES, como ia funcionar. Eu acho que o edital, a portaria e tudo mais já trouxe algum esclarecimento, mas a gente vai ter a oportunidade hoje de poder elucidar essas frentes com o Rafael, e eu acho que vale um pouco a pena falar de como a NUP tem atuado nesse tema do FIES, né, porque a gente tem uma atuação bastante próxima para tentar contribuir com o GT do FIES, com essas novas discussões do FIES, o que está sendo formulado, mas também levar o interesse dos nossos associados nos desafios que nós vivenciamos, né? Então, ano passado, a gente teve um desafio muito grande, que todos aqui acompanharam de perto, que foi a questão do teto do FGFIES, né? No 6º ano do FIES, o teto foi extinto, na verdade, veio aquela inadimplência muito grande
que era inadimplência real. Então, tivemos uma atuação enquanto ANUP bastante constante, né? Falamos com o deputado Bismarck, que é o presidente da Frente Parlamentar de Educação Particular, FPEDUC, ele sensibilizou com o assunto, apresentou um projeto de lei na Câmara, estipulando teto de 25% para a gente conseguir mobilizar e discutir o tema, e logo no segundo semestre veio a discussão da MP e um projeto de lei acabamos conseguindo, né, com o setor todo atuando, trazer essa questão do teto do FIES. Participamos do GT do FIES também, levando contribuições, né, buscando apresentar para os membros do MEC, do FNDE, todos que participavam, o que nós entendíamos aqui do lado do setor privado, que seriam melhorias que fariam sentido, né, para tornar o FIES mais atrativo novamente, e não só questões amplas da política, né, como a discussão do pagamento atrelado à renda, né, tentar buscar soluções para endereçar isso, mas também questões do dia a dia, questões processuais mesmo, que facilitariam para os alunos voltarem a aderir ao programa, e o programa fazer com que ele voltasse a ser o que ele era. Ser o que ele era em qual sentido? De ter, de fato, essa procura e adesão, né? A gente sabe que a gente tem tido essa média de 110 mil vagas por ano, 120 mil vagas por ano, com preenchimento de 50%. Então, voltar a ser o que era é voltar a ter um preenchimento mais próximo, né, da sua totalidade, porque a gente sabe que, na verdade, são brasileiros que querem estudar, e quando a gente vê o programa não sendo eficiente, são pessoas que poderiam estar se formando, capacitando, que deixam de acessar o ensino superior. Então, tivemos esse trabalho, mas tivemos as 2 vezes com o GT do FIES para levar também propostas do setor nessa melhoria, e estávamos acompanhando, né, ansiosos também com o anúncio do que seria o FIES social. Quando ele saiu, nós tivemos algumas conversas também com especialistas, com associados, para entender qual era a percepção, e teve essa visão, né, de que trazia acertos e perspectivas positivas, mas a gente sabe também que a gente tem muita política do possível, né? A gente tem um desafio orçamentário muito grande, que a gente vê aqui o governo, né, a União, nesse desafio de conseguir, de fato, fechar as contas, de conseguir endereçar as várias frentes de trabalho da educação. A gente tem o Ministério da Educação, que tem no seu primeiro ano de mandato olhado muito para o ensino básico, né? A gente sabe que o ministro da Educação, Camilo Santana, veio do Ceará, né, e o Ceará tem essa potência no ensino básico, a Isolda como secretária executiva endereçando as pautas, e muitos programas voltados para a educação básica, educação integral, alfabetização, pé de meia e outros, que são super importantes, né, porque se a gente tiver uma população mais bem formada no ensino básico, a gente vai ter mais pessoas aptas a acessar o ensino superior, mais preparadas, né, então alunos que vão estar preparados para cursar, mas o ensino superior no primeiro ano do mandato não foi tanto sendo das atenções, né, e muitos temas que estavam em discussão política regulatória acabaram escorregando agora para 2024, e a gente está vendo agora os resultados, né, e os GTs que foram criados no ano passado agora concretizando suas ações. Então, acho que o FIES social é uma dessas concretizações dos GTs que a gente teve ano passado, e agora apresentaram essa proposta. Acho que no final o Rafael vai falar, né, o setor tem muita dúvida até se tem mais projetos, né, mais ações de alteração do FIES estão sendo previstas, de mudança da legislação, ou coisas mais amplas, mas a gente deixa no final para a área de perguntas. E tem outras frentes também de resultados de GTs que a gente viu esse ano, né? A questão da regulamentação do EAD, tiveram GTs no passado, agora a gente está vendo a discussão de qual vai ser de fato o caminho que vai ser adotado. Questão de cursos de saúde e medicina também, esse ano eles estão com o edital mais médico, se vai acontecer. Tem a discussão da agência regulatória para o ensino superior. Então, assim, tem vários temas que estavam sendo gestados no ano passado, e a gente acha que vai ver a concretude deles esse ano, e acho que o FIES é um que a gente já viu, essa primeira iniciativa do FIES social, mas também estamos ansiosos para conseguir acompanhar e ver o que mais, né, está sendo pensado para essa política. Então, vou fazer essa fala inicial mais para a gente começar os trabalhos. A gente está com especialistas aqui sobre o assunto Vianney, né, não precisa nem de falar sobre o quanto ele conhece do tema e quanto ele contribui para essa discussão, mas tem o Flávio, a Renata e o Rafael, que vão conseguir aprofundar um pouco mais as partes técnicas. Então, Vianney, eu vou usar menos do que meus 15 minutos que você deu, mas só para a gente fazer essa introdução e poder passar a fala adiante, porque acho que a parte interessante vai estar nas perguntas e na conversa. Mas aqui não tem nada combinado, nem a gente protege ninguém. Você é o vice-presidente da NUP, não é? Isso. Você não falou o nome de quem que é o presidente. Mas é porque você falou o nome do nosso presidente. Mas você, como vice, tem que falar também. Como é que é o presidente? O presidente é a Beth Guedes. Bom. Que viabilizou todo esse nosso evento. Então, fica toda a diferença, porque a Beth foi nossa representante também no CGFIES, setor privado. Então, ela sempre bastante atenta, ativa e atuante, né, pelo setor nas discussões do FIES. Na época do teto da FGFIES também ela teve uma atuação
fundamental para a gente conseguir avançar com a discussão e com a pauta. Então, você fez certo em puxar minha orelha, porque merece essa menção e pela atuação. Nós estamos no mês da mulher. Perfeito. Tá? Agora, o Rafael não vai responder, mas já deixa no ar uma pergunta bem capeta para o Rafael. Minha pergunta é, tivemos o FIES social apresentado agora, né? Mas a gente sabe que o GT do FIES estava olhando para vários outros temas. Então, o que a gente pode esperar do FIES ainda para esse ano? Ok, perfeito. Rafael, não tem vida fácil. O FIES social chegou e nós já queremos saber o próximo capítulo, tá? Vai se preparando aí. Agora eu vou convidar para falar com você aqui o Flávio Carlos. Muita gente chegou depois aqui. Quem acabou de falar foi o Juliano Dribble. Ainda que muito jovem, ele tem uma responsabilidade enorme, vice-presidente da ANUP, representa a Cogna também em fóruns nacionais, onde ele é diretor de relações institucionais. Tão jovem e já com tanta responsabilidade. Agora, o meu colega de faixa etária aqui, o Flávio Carlos, tá? Que foi dirigente nacional do FIES, trabalhou no FNDE há muitos anos, e ele pegou a era de ouro, né? É possível uma nova era de ouro no FIES, pensando no estudante, pensando na sociedade, pensando na IVS, pensando na conta pública, pensando na consequência da formação para toda a sociedade? Flávio, querido, eu queria que você desse uma passada pela memória, mas que você colocasse também as suas expectativas de futuro, tá? Porque qual que é o nosso objetivo aqui? O Rafael está na liderança hoje dentro da FNDE com responsabilidade enorme. Nós temos que botar pressão positiva no Rafael, tá? Primeiro, agradecer enormemente o lançamento. O Brasil inteiro está comemorando, hoje é dia 12, começaram as inscrições, as secretarias estão pipocando, a Renata é testemunha disso. Então, essa palavra é de vamos junto, tá? Mas sempre buscando um horizonte melhor para toda a sociedade. Flávio, querido, você tem aí 10 a 15 minutos para encantar as IES de todo o Brasil. Obrigado, Vianney, obrigado a todos por participarem, né? E com essa introdução do Juliano, já facilita para a gente falar, né? Porque ele já deixa um campo bastante aberto para a gente, né? E a vantagem de ter vivido a época de ouro, a gente, então, acabou se apaixonando pelo FIES, e então é um tema que a gente busca sempre acompanhar mais de perto, ver experiências internacionais, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E a primeira marca que a gente vê dessa mudança, o FIES social, né? Então, o que é ser uma política social? É aquela que tem o poder de transformar a sociedade, né? Então, um primeiro grande passo que o governo dá em tirar o FIES de um programa financeiro e trazer o FIES para uma política social, né? Então, a gente vê essa separação, que é o que a transformação do FIES em uma política financeira que fez toda essa retenção no crescimento dele, né? Então, quando ele volta a ser uma política de educação com foco no social, a gente vê que ele está abandonando um pouco essas amarras do tesouro, né, da parte fiscal do governo. Certo que com as limitações que tudo isso tem, né? Mas o FIES social, ele trouxe coisas que a gente viveu lá no passado, né? Até 2009, questões de raça, elas eram utilizadas para critério de seleção, né? Em 2010, isso foi afastado, e de 2010 a 2015, a gente já teve financiamento de 100%, né? Então, foi uma das principais ferramentas para alavancar o financiamento, né? Ou seja, a pessoa não teria que se preocupar com recursos para isso. A gente sabe que o estudante do ensino superior tem outras despesas, tem alimentação, tem transporte, tem vestuário, tem livros, né? Então, tem outras coisas além dos encargos educacionais para poder bancar. Então, nesse período, 60% dos financiamentos foram com 100%, né? Então, tinha um grande estímulo. E se você considera os 3,5 milhões da carteira, 43% são com 100%, né? Então, já é uma experiência exitosa você dar 100% de financiamento, né? Então, a gente entende que essa é um grande sinal do Ministério da Educação. A gente espera que, ao longo do tempo, o meio salário mínimo suba para até um salário mínimo e meio, né? Porque se você considerar um salário mínimo e meio de renda per capita, ele também necessita desse apoio, né? E na história do FIES, a gente tem que, mesmo sem indução,
né, os pretos, pardos, índios, quilombolas, representam mais de 60% dos financiamentos, né? Ou seja, a gente ofertar agora 50%, a gente ainda a gente está assegurando um piso, né, mas que já foi ultrapassado. Então, a gente tem expectativa de que isso traga mais esses estudantes para o FIES com essas mudanças, né? E 35% em toda a história do FIES eram de estudantes com meio salário mínimo de renda per capita, né? Então, a gente já vinha mesmo sem indução, o FIES já vinha buscando esse público, né, de até meio salário mínimo. Então, sim. O FIES vinha buscando esse público de meio salário mínimo, ou é esse público que buscava o FIES? O FIES alcançava, né? Mas a busca sempre foi da parte do estudante, né? Então, ele tinha esse estímulo, né, de ter os 100%, e principalmente porque foi criado o fundo garantidor para essas operações. Então, você combina renda baixa com falta de fiador. Então, o fundo garantidor fez essa ligação. Então, 100% mais fundo garantidor trouxe esses estudantes para o FIES, né? Porque os estudantes de baixa renda, obter fiador é quase um sonho impossível, né? Então, você concedeu o financiamento de 100% e trouxe o fundo garantidor de operações para esses estudantes, supriu a necessidade do fiador, né? Então, você, com essas ações, você trouxe realmente o estudante de baixa renda, né? Então, por isso que, quando saiu o FIES social, né, então a gente estima que ele pode provocar, Vianney, um crescimento da ordem de 15% nas vagas, na ocupação das vagas, né? Então, você está aí com 50%, 60% de ocupação, a gente estima que 15% é um percentual que vai gerar de crescimento na ocupação. Por que 15%? Né? Porque a gente está estabelecendo um piso de 50%, e a gente, pelo histórico do FIES, já tinha 35%. Né? Então, a gente tem essa margem. Mas um fato bastante importante para se chegar no 15% é uma pesquisa que tinha lá da época com os estudantes que não concluíram a inscrição. Fizeram a inscrição, mas não concluíram a contratação, né? Na época já do novo FIES, até brilhantemente conduzida pelo Rafael. 14% das pessoas que desistiram do FIES foi por conta do valor da coparticipação, né? Ou seja, 15%, 14% de quem desistiu de contratar, foi selecionado, vou contratar, não posso contratar porque a coparticipação não cabe no meu bolso. Então, 15% atribuiu esse problema para contratar o FIES, né? Diferente do que a gente imaginava, não, isso é 100% é porque tem coparticipação, né? Então, ao longo dessa história, que a partir de 2015 e 2002 é que começou a ter uma coparticipação mais elevada, né? Então, o FIES social veio, em parte, corrigir isso, né? É bom para o estudante? É ótimo, né? Porque ele vai ter mais disponibilidade de recurso para alimentação, para transporte, né? E vai estudar, não vai precisar ficar preocupado, vou conseguir pagar essa fatura no final do mês, né? Para as instituições de ensino, essa mudança também é boa no primeiro momento, né? Muito boa. Por quê? Assegura um fluxo de recurso maior, né? A gente estima que vai injetar cerca de 150 milhões por ano, né? De dinheiro novo para a mantenedora. Não é dinheiro novo, né? O que mudou é a fonte de onde vem esse dinheiro, né? Porque a coparticipação era paga pelo estudante via agente financeiro, né? Então, ao invés de ter esse fluxo, de gerar boleto, de pagar na Caixa Econômica, de receber daí 2, 3 dias, né? Então, isso, para esse volume, ele vai ser suprido pelo pagamento direto pelo FIES, né? É um dinheiro totalmente líquido? Não, porque sobre ele vai incidir o fundo garantidor do FIES, né? E hoje o teto é de 27,5%. Então, e num segundo momento, um saldo devedor mais elevado vai gerar um risco de crédito mais elevado lá na frente, né? Então, por isso que quando o Juliano fala, precisamos correr com o pagamento contingente à renda, né? É importantíssimo o pagamento contingente à renda,
porque ele respeita a capacidade de pagamento do estudante e mitiga o risco de crédito da mantenedora, né? Então, você tem uma operação mais saudável com o pagamento contingente à renda, que é a consignação em folha de pagamento, né? É importante nesse movimento, Vianney e pessoal, é que o teto de financiamento ainda foi mantido, né? Então, a gente continua com uma impossibilidade, né, aparente, de levar essa família de até meio salário mínimo para o custo de medicina, né? Porque o teto de financiamento de 60 mil, mesmo que você dê 100% para a família, não é suficiente para pagar os custos de medicina que a gente tem hoje, né? Então, aí você pegar uma família que tem meio salário mínimo de renda per capita e ela tirar mais dinheiro do bolso para pagar essa diferença do teto, inviabiliza esse processo de colorização das universidades, né? 50% dos estudantes do curso de medicina se autodeclararam preto, pardo, índio, quilombola, né? Que é um percentual muito superior ao que a gente observa nas universidades privadas, né? Que chega aí a 20%, 30%. Ou seja, o FIES tinha esse papel inclusivo no curso de medicina, né? E os alunos do FIES, 75% são de origem de escola pública, né? Então, é exatamente o inverso do estudante de medicina, né? Que ele procede de escolas particulares. Então, quando a gente mantém o teto de financiamento do FIES, a gente está freando esse crescimento de estudantes de medicina dessa classe de renda, né? Então, isso não foi solucionado. Os estudantes que forem contemplados vão ter que continuar pagando por fora, né? O que a gente, nesse bojo de alterações, o que a gente viu de importante também, que saiu no edital, é que agora o estudante pode escolher grupos de preferência distintos, né? Antes não, eu quero saúde, é só saúde, saúde, saúde. Agora não, ele pode transitar em 3 grupos de preferência. Então, isso ajuda muito na ocupação das vagas. Então, concluindo, né? Para o FIES realmente se tornar social ao pé da letra, né? A gente entende que ele deveria diminuir os custos operacionais do estudante, né, com despesa administrativa, seguro, né? A gente sabe que isso já está na pauta do MEC, mas é importante a gente frisar, né, que são custos adicionais, né? Implantação do pagamento contingente à renda, e um FIES social passaria por ter rebates, descontos para os cursos prioritários, né? Licenciatura é prioritário para o país? É prioritário, mas, infelizmente, ele concentra 60% da inadimplência do FIES, né? Então, se eu tenho um curso prioritário que tem nessa situação, por que eu não tenho rebate igual tenho para a agricultura, né? Eu dou descontos para pagamento. Então, é uma questão que seria importante o governo avaliar. E, de repente, voltar também o financiamento do auxílio permanência, né? Ou seja, além de pagar os encargos educacionais, um valor adicional para a sobrevivência do estudante, né? Que a gente tem isso na escola pública, na universidade pública, e não tem para o privado, né? Então, a gente acha que isso tornaria realmente o FIES social, né? Para as mantenedoras, o que a gente vê de relevante para o futuro, né? A elevação do teto de financiamento, uma maior elevação do teto de participação da União para o FGFIES, porque hoje tudo está relacionado à capacidade do Fundo Garantidor conceder garantia. Então, hoje, o Fundo Garantidor só tem capacidade de ofertar 112 mil vagas por ano, né? Então, se a gente conseguisse dobrar os 4,5 bi que está no teto da União, né, a gente teria uma fartura maior de financiamentos, né? A questão de custos das escolas também é relevante, e também a disponibilidade de relação dos estudantes pré-selecionados para as IES, para que as IES façam um serviço de captação em cima desses estudantes, né? Ou seja, foi contemplado, não foi? Então já vamos atrás dele, né? Por que isso é relevante, né? As informações para as IES.
Porque naquela mesma pesquisa que a gente tinha lá, 51% dos estudantes indicaram que não concluíram a inscrição por falta de apoio ou de auxílio da CPSA, das IES, né? Então, se as IES estão já preparadas com as informações, ela vai ser capaz de prestar um melhor atendimento, né? Então, Vianney, essas são as considerações iniciais, né, para auxiliar no debate. Caramba, o Flávio não deixou barato. Ele trouxe toda a experiência dele e pegou o colega Rafael para deixar espetado em cima do muro de caco de vidro. Rafael, querido, só tem pergunta cabeluda para você. Você vai anotando, né? Porque o Flávio, com essa falinha mansa dele, só foi te botando espeto. Só foi te botando espeto. Enquanto o Flávio comentava ali do auxílio permanência, eu fiz engenharia na UNB, passei no vestibular e comecei em 76, e eu tinha o crédito educativo. Naquela época tinha pela Caixa Econômica o crédito educativo, e era equivalente a um salário mínimo mensal. Eu peguei o crédito educativo para minha manutenção, ainda que eu fizesse uma universidade federal gratuita. Peguei o crédito educativo, acho que 24 meses. Depois teve a carência e tal, e eu paguei o meu talão, recebia um talão na época, a Caixa Econômica te dava um talão, acho que eram 60 boletos, né? E eu paguei até o último boleto daquele talão. Quando eu acabei de pagar, o João Calmon, senador do Espírito Santo, aprovou uma anistia no Congresso Nacional. Assim que eu acabei de pagar, paguei o último boleto do meu talão do crédito educativo e saiu uma anistia do João Calmon ali. É um problema essa questão da inadimplência para a gente, recorrente, ainda mais com um programa de governo. Você tem aí os valores em cobrança ou em não cobrança, isso acaba sendo um problemão na nossa tradição, na nossa cultura. Agora nós vamos pegar aqui a nossa mulher da semana. Nós estamos aqui no mês da mulher. A Renata Melodivo representa as mulheres nesse webinar. A ANUP tem a Beth Guedes como nossa presidente. A Renata Melodivo, para quem chegou depois, é a CFO da Newton Paiva, do Centro Universitário Newton Paiva, lá em Belo Horizonte. E ela lida com a área de desenvolvimento e a área de finanças já em grandes corporações, trabalhou na Ambev, trabalhou na Volkswagen, e agora traz para o setor educacional esse mesmo compromisso de exatidão nas contas que ela desenvolveu dentro das multinacionais. E ela está num grupo também que é muito criterioso. Então, na verdade, a Newton Paiva faz parte de um grupo, né? Um abraço para o Toninho aí, tá? Faz parte de um grupo. Está em Sorocaba, nas estradas, é um grupo muito poderoso e muito criterioso nas contas. Então, a vida da Renata não é fácil. Renata, querida, eu queria agora que você não desse vida fácil para o Rafael, você colocasse também as questões na perspectiva das IES, com toda a sinceridade. Aqui é um ambiente de cooperação, na verdade, nós estamos em cooperação com o FNDE, agradecendo a presença do Rafael, e a gente quer que ele tenha as nossas melhores perguntas para ele produzir as melhores respostas. Obrigada, João, obrigada aí, Rafael, Juliano, Flávio, pela oportunidade, né, de estar com vocês falando um pouquinho sobre as dores das instituições, né. Eu trouxe aqui alguns pontos em 3 aspectos. Então, eu separei ali a questão do que a gente conheceu agora com a portaria, que foi comunicada, com a questão estrutural do que a gente vive no FIES no dia a dia, e depois o impacto financeiro na instituição, que no frigir dos ovos, para a gente, né, a conta precisa fechar, né? Pensando nesse primeiro aspecto, que seria a questão geral do programa do FIES Social, eu falo em nome de uma instituição que já formou mais de 10 mil alunos através do FIES. A gente acredita no FIES, a gente apoia o FIES. Esse programa a gente entende que ele é essencial, inclusive, para a nossa sustentabilidade, para a nossa sobrevivência, e aí a palavra de uma instituição que não pertence a um grande grupo, uma instituição que ela é independente ali, né, no dia a dia, faz parte de uma mantenedora muito forte, né, mas que não está ali vinculada a um grande grupo, né, então que tem ali no dia a dia toda a tratativa de fluxo de caixa. Foi muito triste o que a gente viveu em 2022, em 2023, de alunos que foram selecionados para o FIES,
que fizeram todos os esforços lá para o preenchimento, etc., mas que depois, no processo de seleção, simplesmente abandonaram. Então, se eu tive, em alguns momentos, 300, 400 vagas abertas ali, ela foi preenchida por 20%, 30% dos alunos. Isso foi muito triste vivenciar isso, né, nesses 2 últimos anos, que é o que mais está fresco aqui na nossa cabeça. E a gente acredita que esse 2024.1 ainda, para mim, o FIES social, ele atende ainda em 2024.1, porque eu tenho entradas trimestrais, então a inscrição que está sendo feita hoje, o estudante ele vai tranquilamente poder estar na sala de aula em abril, para ali o trimestre abril, maio, junho, isso para a gente é muito bacana, né? E o que essa portaria traz de bacana para a gente, né? Acho que o ponto positivo do cadastro único, a gente sempre teve ali muita burocratização, muita insegurança com os dados, então o CAD único, como ele ele cruza informações de muitos lugares, ele tem os dados atualizados, ele tem ali toda uma auditoria, ele para a gente muito benéfico e ele vem desburocratizar muita coisa. E aí eu não estou falando especificamente ali do meio salário, eu estou falando dessa ferramenta que vem ajudar a gente, né? A gente tem que levar em consideração que, por mais que muitos questionem a questão do meio salário mínimo ainda ser um fator limitador, já é uma sinalização positiva. Daí eu acabei de ouvir que a gente começa com o meio salário, mas que talvez suba para 1, depois para 1,5, né? E isso vai ser para a gente, de fato, o que pode fazer o impulsionamento do programa. Qual que é o ponto importante que eu pude observar quanto a isso, quando a gente faz a segregação de 50% para o social, 50% para os outros estudantes todos, né? A gente já precisa pensar que pode ter ali uma movimentação sob a nota de corte desses alunos. Então, muito provavelmente, aqueles alunos da livre demanda que não estão no FIES social, a concorrência vai ser maior, a gente vai ter ali um aumento da nota de corte. Por outro lado, possivelmente, a nota de corte desse menino que vem pelo FIES social, ele vai ser uma nota de corte menor. Então, para a gente, nas instituições, a gente precisa estar muito preparado para esse nivelamento dos estudantes ali no dia a dia. Já é um desafio que a gente tem, mas esse desafio, ele certamente ele vai ser acentuado aí no decorrer do programa. Então, a gente precisa estar ciente disso e a gente precisa estar preparado, né, para esse nivelamento. E aí vem aquilo que, no aspecto do que foi publicado até agora, ele não traz uma amarração real e concreta ainda sobre a questão da trabalhabilidade desse indivíduo. Então, por mais que a gente fale sobre ter uma amarração com o CLT desse indivíduo, alguma coisa assim, isso precisa ser semeado desde agora, né? Ele precisa ter, ao longo da trajetória na instituição, essa questão de como é que ele vai gerar a renda dele. É lógico que dentro das instituições a gente tem as nossas áreas de carreira. A Newton tem uma área de carreira muito estruturada, a gente tem o foco também na nossa matriz em desenvolver o cidadão para uma geração de renda, mas é importante que isso venha blindado pelo programa também, para que a gente consiga, de fato, materializar isso depois lá numa inadimplência baixa e no final, que o cara está no mercado de trabalho, seja CLT, seja gerando a renda dele como um empreendedor, seja como for a geração de renda dele, né? Então, isso, no aspecto do programa, a gente entende como positivo, existe muita coisa ainda para ser tratado no que diz respeito ao programa, mas a gente entende que é o pontapé inicial e que a gente vai ter oportunidade de muita tratativa ainda.
O segundo aspecto é o estrutural do FIES, é no que a gente vive no dia a dia. Então, a gente começou falando aí que hoje é dia 12 e as inscrições já estão abertas. Por que a minha área financeira, por que a minha secretaria está fervendo? Porque todo mundo que bate lá no site e não está conseguindo achar o meu curso, ele não está conseguindo terminar a inscrição dele, ele volta na instituição. Olha, a Newton não está oferecendo a psicologia, a Newton não está oferecendo a odonto de manhã. Essas questões sistêmicas, né, essa questão estrutural, a gente ainda tem muita situação que precisa ser resolvida no dia a dia. E eu estou falando disso nesse momento de inscrição, como outras questões, como, por exemplo, o período de extemporâneo. Hoje, a gente tem lá... a gente não tem um cronograma anual ou um cronograma sistematizado, estruturado. A gente sabe que em algum momento vai abrir o extemporâneo. A gente sabe que quando o extemporâneo não está rodando, a gente não consegue fazer os aditamentos da competência do mês. Mas por que não sistematizar isso, estruturar isso? Então, todo mês ímpar é um mês de extemporâneo. Todo mês par é um mês de competência, são aditamentos da competência. Minimamente, nós já estaríamos organizados para orientar os nossos alunos para aquele momento que vai ser feito o extemporâneo. A gente não pode ser surpreendido, como a gente foi na semana passada, que assim, olha, o extemporâneo abre amanhã, gente, aí a gente vai começar com 2023.2, porque a gente sabe da realidade desses meninos. Eles estão com uma pendência financeira, leva 5 dias para reconhecer o pagamento, e aí tem aluno que o pagamento está reconhecendo hoje é o último dia do 23.2 para fazer o extemporâneo. E se ele não faz, aí começa toda a nossa bola de neve de novo para entender quando que vai ser extemporâneo. Os nossos relatórios, com certeza, as instituições poderiam colaborar muito mais para o programa se tivéssemos relatórios ali mais consistentes, com informações mais precisas, né? Hoje, se a gente tem um problema de inadimplência e a gente não tem ali um escritório que faz esse trabalho da inadimplência para o governo, mas nós, as instituições, já estamos acostumados a lidar com isso. Então, se tivéssemos, né, a possibilidade de ter informações ali mais precisas, a gente poderia contribuir para que essa inadimplência fosse menor, né? E aí, o último aspecto, que é o aspecto financeiro propriamente dito mesmo, falar de um teto de 27,5% para a gente não é a possibilidade de um problema, isso é um problema seríssimo. Quando a gente fala que uma instituição de ensino hoje que tenha uma margem, um EBITDA extremamente saudável, uma estrutura otimizada, nós estamos falando de alguém que trabalha com EBITDA de 16%. Esse é o nosso sonho dentro das instituições. E aí, quando a gente fala de um deságio de 27,5%, vou dar o meu exemplo, que sou uma instituição de 50% presencial, 50% EAD, como eu sou 50% presencial, ali 70%, 80% da minha receita vem do presencial, e na minha base de alunos eu tenho ali 20%, 30% de estudantes de FIES. Basta fazermos a conta para entender que 27,5% de deságio nessa base é extremamente agressivo, né? E aí, como é que a gente atua com o governo? Porque a gente sabe fazer isso, a gente lida com toda a nossa outra base de estudantes pagantes, né? E aí eu acho que por fim, para falar desse aspecto financeiro, a gente acredita que ainda é necessário complementar o programa com essas visões que nós temos ali do lidar do dia a dia, e de fazer com que esse programa tenha o objetivo mesmo do impulsionamento que é necessário. Eu não vivi a época de ouro, né? Quando eu já cheguei na instituição de ensino com o FIES ali né, numa curva bem baixa de adesão. Mas acreditando, né, que a gente pode realmente alavancar a quantidade de participantes do programa, né? É isso. A Newton está à disposição para contribuir
e fazer com que o FIES dê certo, para que seja um sucesso, tanto para o estudante como para a gente, seguindo o nosso propósito, né? Que é o mesmo do FIES, de transformar a vida das pessoas, transformar a vida desses indivíduos, né? Fazer com que eles tenham acesso a uma educação de qualidade e uma educação contínua, para que ele não pare por ali, né? Meu apelo aí para o Rafael. Renata, querida, no mês da mulher, a nossa participante mais ferina, a nossa participante mais punktante, mais pontual, foi exatamente a Renata. Mas eu digo pela função que ela executa na instituição. Ela está lidando diretamente com o fluxo de caixa, ela está lidando com a renegociação, ela está lidando com rotinas e processos, e ela falou que muitas vezes ela não conta com uma previsibilidade, ela não conta com rotinas e processos, e que isso prejudica, frustra os alunos e prejudica as instituições. Rafael, querido, não tem vida fácil para você. Eu sei que você fez muitas anotações aí, e eu queria que você fosse, assim, olha, sincero, porque é um ambiente de cooperação. Ainda que você tenha recebido críticas, tu sabe que nenhuma delas foi crítica pessoal, né? São críticas de natureza processual, e não críticas pessoais. Então, eu queria que você entendesse assim, interpretasse assim, essa é a nossa motivação, e a gente quer que tudo dê certo, e para dar certo, algumas vezes a gente tem que ouvir e aceitar algumas críticas, é natural do processo. Então, olha, tá por ti agora, te vira aí, cara. Vianney, assim, eu acho muito importante esse tipo de discussão, esses apontamentos, né, até para a gente evoluir aqui o financiamento estudantil, né, a gente está do lado de cá, tem uma visão, vocês que estão desse lado têm outra, né, então é importante a gente ter essa troca de informações para a gente melhorar o FIES, né, como um todo, né, e isso faz parte, eu gosto bastante aqui nesse trabalho que eu faço no FNDE, tá? Uma das preocupações que a gente tem aqui com essas discussões aqui sobre o FIES, sobre o futuro do FIES, é justamente assim, deixar o programa mais atrativo, né, para o estudante, que ele acesse o ensino superior, né, pelo FIES e consiga se formar, né, não é interessante para a gente também ele sair no meio do caminho, aumenta o risco de inadimplência, né, e a gente atinge o objetivo aí da política, né, ele acessar o ensino superior e concluir, ter um aumento de renda também lá na frente e poder pagar o financiamento estudantil. Então, nessa visão do estudante, o que a gente trabalha aqui é nessa melhoria para o estudante, atratividade, como o Flávio bem colocou, né? O estudante tem vários custos ali com o ensino superior, né? Para ele se manter ali no ensino superior, até colocou a questão do auxílio, né? Foi colocado aí de permanência, né? Enfim, então o pensamento aqui é suavizar para o estudante, deixar atrativo para ele também. Não é interessante ele participar do processo seletivo, como a Renata colocou, e não concluir a inscrição, porque a coparticipação dele está elevada, né? A gente tem ofertado aí 100 mil vagas, 112 mil vagas por ano, a gente só tem ocupado 50%. A gente não vê isso com bons olhos também, tá? Então, já respondendo uma questão do Juliano aí, o que a gente está pensando para 2024 também, é justamente isso, aumentar essa ocupação aí do FIES, né? É importante que a gente consiga chegar ao máximo. É difícil 100%, né? Mas chegar a algo próximo disso, né? Casando com essa sua fala aí, né? O Flávio, ele colocou que a expectativa dele, por experiência e observação, é que a gente conseguiria subir aí 15% na ocupação da contratação. Então, isso levaria a gente para um patamar de 65 mil, quase 70 mil contratos, dentre esses 112 mil que fossem disponibilizados. Vocês têm uma estimativa interna para comparar com essa estimativa externa do Flávio? Assim, a gente mexe aqui no modelo de distribuição, né? O modelo que foi implementado lá em 2017, né? Principalmente aí, ele tem muitas regras e prioridades que é até difícil a gente entender e explicar, né? É muito complexo esse trabalho. O Flávio acompanhou, né? Também lá na implementação aí desse novo FIES. Enfim, e o que está sendo feito agora é
vamos rever todo esse modelo, né, de distribuição de vagas, de priorização de cursos, né? A gente entende que, para o lado da instituição de ensino, ainda é complexo você receber a informação de quais os estudantes vão chegar lá, quantas vagas dos meus cursos ali que eu ofertei vou ser beneficiado, né? Então, isso já foi levantado, já foi colocado para a CESU também, né? Essa disponibilização aí de informações, aí, relatórios para as instituições de ensino ter uma maior transparência e poderem ajudar também nessa captação de estudantes, né? Ela saber poder, enfim, não deixar só para o estudante que ele vai perder um prazo, enfim, né? E assim, a nossa ideia é tentar elevar ao máximo. O que a gente identificou no passado que foi um dificultador, Vianney, a gente tenta flexibilizar mais agora para tentar aumentar a ocupação, né? E um deles que foi colocado é essa questão que foi implementado pelo FIES Social também, o 100% do financiamento, por exemplo, para estudante que está no CAD único lá, né, que ganha meio salário mínimo. Então, ele que foi selecionado lá e vai ver a coparticipação dele, já não vai ter um peso mais tão grande. Já não vou ter que pagar mais uma coparticipação elevada, já dá para eu avançar aqui no financiamento, eu vou contratar, né, e vou seguir meus estudos, né, apesar de ele ainda ter o valor da taxa do banco e o do seguro prestamista ainda para pagar, mas já dá uma suavizada boa, né, o que a gente identificou aqui. Então, assim, isso na visão ali do estudante, né, olhando para o estudante, o que a gente pensa que pode melhorar, e reduzir outros custos, né, também. A gente está discutindo o contrato agora da Caixa, né, que acaba final de março, de prestação de serviço, né, da Caixa de agente operador e agente financeiro. Então, isso está sendo discutido também, questão do preço ali do estudante, né, é uma dificuldade grande discutir com o banco, né, mesmo com o banco público, sendo sincero, eles têm os interesses dele, né, que é contrastante aqui com o nosso, enfim, mas isso está sendo visto também, né, então toda essa visão de deixar o FIES mais atrativo para o estudante. Do lado da mantenedora, algumas coisas já foram atendidas, né, de 2023 para cá, mas a visão nossa também é que o FIES seja atrativo para as mantenedoras. A gente sabia que ali no ter teto de aporte era muito ruim para as mantenedoras. A gente não via isso com bons olhos, até porque o pagamento vinculado à renda não tinha sido implementado, né? A inadimplência do programa é elevada, mas a gente conseguiu superar essa etapa em 2023. O Juliano até falou assim, mas em 2023 o FIES ficou meio... Não, assim, eu entendo que eram discussões mais pesadas, viu, Juliano, assim, mais complexas, até no âmbito aqui de Casa Civil, Ministério da Fazenda, MEC, né? Quando você mexe com recursos financeiros e aporte da União, todo mundo quer aliviar, né, o orçamento. E a ideia do FIES lá em 2017 e 2018 era o risco e custo zero, não é, Flávio? Para a União, a gente diminuir a dependência do FIES ali com o orçamento da União, né, direto. Enfim, mas foram discussões pesadas, assim, que eu considero difíceis, mas que a gente conseguiu avançar, né, que foi o teto de 27,5%. A gente entende, Renata, que não é o ideal para vocês, né, mas foi o que no momento a gente conseguiu fazer, né. Houve a elevação lá do teto de medicina, né, teto de FIES para 60 mil, a gente sabe que ainda não é o ideal, mas um passo de cada vez a gente vai conseguindo, né. Aqui mesmo, dentro do governo, nós temos interesses conflitantes, né. Você coloca de um lado o MEC, você coloca do outro o Ministério da Fazenda, a gente já percebe que é delicado, né, o assunto, quando você coloca aumentar gasto, né. Mas, Rafael, aí numa reunião com o Ministério da Fazenda, aí você vira e fala assim, mas, ministro Haddad, foi o senhor mesmo que, quando estava no MEC, que deu essa ideia. Como é que o senhor vai dizer agora que o senhor não vai honrar o talão? Vianney, assim, mas a gente entende também que é complexo aqui no FIES, até porque nós temos o fundo garantidor, né? Foi colocado aí pela Renata, também o Flávio. A ideia não é que a União fique todo ano fazendo aporte lá no fundo garantidor, né? O ideal é que o fundo ele tivesse aqueles recursos e ele fosse suficiente para bancar aqueles contratos. A gente reduzia a inadimplência, né? Foi colocada aqui a questão do pagamento vinculado à renda. É uma preocupação muito grande que a gente está tendo, que a gente quer implementar aqui para 2024.
né? Vão ser muitos atores envolvidos aí com a implementação aí desse modelo de pagamento. É uma experiência internacional que a gente teve, né, como o Flávio colocou, nessa busca, a gente avaliando as experiências em outros países, a gente identificou esse modelo australiano, né, que protege ali o estudante, né? Quando a gente começa a discutir pagamento vinculado à renda, o pessoal já pensa assim, tu vai lá tomar do estudante na fonte. Não, ali é uma proteção para ele, né, contra períodos ali de baixa renda, principalmente quando ele se forma. Vai pagar um percentual da renda dele, em vez de receber aquele boleto sem saber quanto que ele está ganhando, né? Enfim, aí do lado da mantenedora, né, retornando, a gente conseguiu atender esse teto, né, não é o ideal que vocês pensam, mas já foi um avanço muito grande. A questão aí de medicina, né, do teto de medicina de 60 mil que foi feito. E assim, a gente sempre está avaliando essas questões aí de mantenedora também, porque vocês são parceiro importante aqui do programa, né? Vocês que fazem a oferta. Então a gente trabalha aqui para melhorar, deixar o programa para vocês o melhor possível, né? Esses relatórios, viu, Renata? Eu vou levar para a Caixa Econômica também, aqui para a CESU, para desenvolver, vou reforçar a importância. Isso no contrato, a gente colocou também aqui na minuta de contrato de prestação de serviços, tá? Da Caixa, como agente operador e financeiro também, para eles disponibilizarem essas informações que são fundamentais, né? E aí, na parte que é o ponto aqui mais sensível do FIES, não tem como a gente falar de FIES sem falar de inadimplência, né? Inadimplência hoje, se a gente for olhar o recorte só do novo FIES, ela está elevadíssima, está até maior do que a da carteira até 2017, muito por conta da evasão, os números que a gente apurou aqui de evasão estão elevadíssimos também, e aí eu atribuo aqui com a participação, né, como o Flávio colocou, enfim, estudante de medicina, por exemplo, é muito difícil pagar essa diferença de teto, né, principalmente se ele é um estudante de baixa renda. Então, a gente está discutindo internamente modelos aqui de pagamento vinculado à renda que não dificulte para o estudante, né, que proteja o estudante, o financiado, que a gente garanta o máximo de pagamento possível, né, efetividade nessa arrecadação. De outro lado, também que a gente não onere o empregador, certo? A gente não pode desenvolver uma coisa e gera um ônus maior lá para o empregador, que desestimule a contratação de estudante financiado pelo FIES, né, que crie mais uma burocracia para ele, e a gente aumente essa arrecadação do FIES, né? Então, está sendo discutido, a gente já desenvolveu um modelo aqui, o Juliano já ajudou muito aqui a gente também nessa discussão, o Flávio, né? Então, a gente já tem uma coisa já mais robusta nesse sentido, um mapeamento de processo, a gente já está discutindo cronograma aqui com a Caixa também, né? E buscando alternativas também, né? Com esse viés, né? Sem esquecer, vamos proteger o estudante também, fazer o percentual vinculado à renda, né? Que a gente tem de ser o mais razoável para ele, não criar ônus, né, para o empregador, enfim. Então, está sendo discutido aqui internamente com o governo, Ministério da Fazenda, Planejamento, né, que é FNDE, Receita Federal, para tentar ser um modelo de pagamento aí viável, com maior arrecadação possível e que não traga nenhuma burocracia a mais, né, um ônus aí para os envolvidos aí, certo? A gente não pode esquecer da inadimplência, né, de atacar, de resolver esse problema, sabido-se que quando se fala de financiamento estudantil, né, isso é um problema no mundo inteiro, né? Então, a gente está pegando essas experiências para tentar implementar aqui e resolver. Quando a gente resolver essa questão da inadimplência, a gente vai conseguir avançar muito mais nesses outros temas, né, de teto, ou de tirar teto, que o pessoal sempre coloca, né, tirar teto de medicina, diminuir aporte de fundo de garantidor, aumentar a vaga, né, porque não adianta, de um lado, a gente fazer todos esses benefícios sem olhar como é que vai ser o retorno lá na frente, né, então a conta não vai fechar aí quando a gente olha aqui pelo lado do governo, né, pensando nessa ótica de ser um fundo sustentável, né, que o FIES é o financiamento, a gente sabe que tem um subsídio implícito aí envolvido, se o governo prestou 100, não vai voltar 100,
mas tudo bem, que volte 70, já melhora, né? Enfim, então, em termos aí de política aqui do FIES, o que a gente pensa para 2024, aí a curto prazo, são esses pontos. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Não, você não esqueceu nada, mas já apareceu mais um monte de coisa. Tá? Enquanto você falava aí, já apareceu mais um monte de coisa. A Aline e a Suzana aqui no chat colocaram que os alunos não estão achando as IES no sistema. A Renata tinha reportado isso também. Tem um problema técnico ali, algum ajuste para fazer ali, e isso gera no aluno uma frustração muito grande, e ele vai para cima da IES. E a IES fala assim, não, eu coloquei a informação no sistema. O aluno fala assim, não, não colocou, porque não está aparecendo. Então, uma questão meio urgente aí de solução técnica aí, que apareceu muito aqui. A Lucélia falou assim, Rafael, pelo amor de Deus, tem um telefone para a gente ligar para tirar dúvida técnica? Tem? Nós temos o 0800 nosso, né? 616161, tem fale Não, conosco. a minha pergunta foi outra. Porque, assim, Vianney, eu estou à disposição, né, para tirar esclarecimento, dúvida, para fornecer esclarecimento, dúvidas, né? Mas, assim, a pergunta não era o teu telefone pessoal, evidentemente. Sim, a pergunta era um suporte específico FIES para essa etapa de sufoco, né? Que as IES estão no sufoco. O aluno bate no site, não encontra, volta na IES, ela fala, não, eu coloquei, né, mas a informação não está, a janela de prazo muito curto. Talvez, se vocês pudessem criar ali uma mesa de como a gente chama, um gabinete de crise, é evidente que não é uma crise, nós estamos comemorando, né? Mas se fosse um gabinete de retomada, de aceleração ali, para tirar essas dúvidas técnicas mais imediatas ali, né? Vianney, assim, o FNDE, a gente colabora também nesse esclarecimento, né, de dúvidas e ajudar na resolução de problemas que as IES e os estudantes possam ter aí com o FIES, né? Mas, assim, o FNDE, na verdade, nas atribuições que ele tem aí com o FIES, o nosso papel é de gestor dos ativos e passivos do fundo, né? Então, a responsabilidade ali com relação ao processo seletivo, a oferta, a inscrição, aí já é a cargo da CESU, certo? É uma coisa que a gente não interfere tanto, né? Então, enfim, o sistema é desenvolvido por eles, as regras, né? O acompanhamento é feito todo lá pela CESU-MEC, né? Eu até, pessoalmente, gostaria de atuar mais de perto, né? Porque eu acabo recebendo, né, esses problemas aí e se ajudo com o maior prazer, certo? Não, mas tu é uma pessoa calma, tu traz aquele acolhimento piauiense, né? Então, tu escuta, tu não responde bate-pronto, é uma pessoa serena, né? O Gilberto Martins, aqui do Semestre, está colocando aqui, ó, pessoal, boa tarde, acabei de sair de uma reunião lá no FNDE e provavelmente, é a avaliação dele, muitas IES não estão aparecendo porque mudou o critério de distribuição de vaga. Mas aí a IES teria que ser informada que ela não tem a vaga contemplada. Né? É o que a Renata falou, né, Vianney? A questão dos relatórios, aí receber as informações. Eu, particularmente, eu não tenho acesso lá ao sistema da oferta, né, do FIES Seleção, não sei como é que foi distribuído, mas eu vou levar isso lá para a equipe da CESU, responsável, né, para passar essas informações aí para as instituições de ensino, né? Mas realmente houve uma mudança aí nos critérios de distribuição de vagas agora para 2024, né? Por exemplo, os cursos que antes não tinham avaliação, né, era só autorizado, tirando medicina, eles não entram mais para a oferta, né? E saíram, medicina ainda continua. Cursos nota 3, 4, 5 e os autorizados, né? Então, enfim, aí houve uma mudança lá de priorização, o pessoal deu até uma olhada lá no edital, como é que ficou, né, na oferta, mas eu vou levar esses apontamentos, viu, Vianney, para a equipe lá da CESU, essas reclamações, para ver o que eles podem fazer do lado de lá. Mas é uma coisa assim, que nós aqui do FNDE não temos gestão, viu, Vianney? Não tem gestão, mas tem carinho, tem atenção, tem uma palavra para levar, tem uma sugestão, né? E a sugestão, quando ela não chega como reclamação, ela é bem acolhida, né? Se você abrir a porta da CESU dando patada, não adiantou. Tem que abrir macio, levar uma interlocução, mostrar a pertinência, aí você vai conseguir. E eu sei que você tem toda essa capacidade pessoal, né? Essa inteligência emocional
para chegar no bom resultado. São 4h06, nós vamos esticar aqui até as 4h10, porque eu vou conceder para todos os nossos participantes 1 a 2 minutos para cada um, para refletir o que ouviram do Rafael e devolver ainda uma pontuação para o Rafael, porque quem vai encerrar vai ser o Rafael. Rafael, não tem vida fácil. Tu pode chegar na janta hoje e falar assim, poxa, o pai hoje caiu numa roubada, tinha lá um entrevistador que não me deu descanso. Tá? Mas vamos lá, então. Vamos voltar para o Juliano aqui. Juliano, querido, 1 a 2 minutos para você fazer aí a tua reflexão e jogar mais uma pergunta para o Rafael. Maravilha. Obrigado, Rafael, pelas colocações. Quando eu disse que ano passado a gente caminhou pouco no ensino superior, não foi em nenhum momento querendo dizer que vocês não trabalharam, porque eu sei que vocês aí acordam e dormem pensando no FIES e trabalhando pelo FIES e atuando por ele. O que eu quis dizer é muito numa esfera política mesmo, a gente vê pouca discussão sobre o FIES, né? Até mesmo quando a gente circula pela Câmara, Senado, a gente vê que eles entendem pouco do programa, acham que é importante, mas não vê ninguém defendendo a pauta, trazendo ela adiante, mas eu sei que vocês aí fizeram o máximo possível para a gente conseguir ter esses avanços com teto do FIES, etc. E eu acho que nem o Vianney disse, né, a gente teve a sorte de ter sido publicada hoje, mas também esse desafio para você sair justo, porque tem várias perguntas surgindo, né, como foi justamente hoje, tem muitas dúvidas que a Caixa, talvez seria quem nos teria a resposta para conseguir entender e endereçar, né, essas questões mais operacionais que a gente está tendo hoje. Mas enfim, entendo que geralmente quando tem problemas no sistema, esse desafio com relação ao calendário, sempre tem a compreensão também do lado dos gestores do programa de alterar o calendário, dar mais prazo e dar o tempo necessário para que os alunos de fato consigam aproveitar o programa, né? Sempre fica esse desafio do FIES acabar avançando muito no semestre, né? E aí o aluno acaba, no final, entrando bastante atrasado, às vezes até perdendo esse primeiro período, mas a gente sabe que vocês aí na FINDE, o pessoal que tem trabalhado no programa, tem uma boa intenção, e que nem a Vianney falou, a ideia é que a gente consiga continuar trabalhando juntos, colaborando, para a gente conseguir sair do outro lado, que é a intenção de todo mundo, né? Ter um programa que, de fato, cumpra com o seu objetivo social, de incluir acesso no ensino superior de quem tem menor poder aquisitivo, e queria agradecer de novo a tua participação e de todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Obrigado, Vianney. Ok, muito bacana. O Juliano foi gentil, não fez nenhuma pergunta nova. Tá? Agora, eu queria passar para o Flávio aqui. Flávio, querido, você jogou muitas pontuações importantes ali, o Rafael foi driblando ali, foi fazendo aqui e aqui. Eu queria que você agora fosse mais preciso e deixasse uma saia justíssima para o Rafael sair dela no final ali. Jamais faria isso com o Rafael, né, Vanei? Amanhã a gente tem que bater na porta dele, né? Mas bastante proveitoso o encontro, bastante luzes que trouxeram sobre o evento, né? Mas o Rafael tem respostas boas para tudo, né? Mas aí, Rafael, você vai acabar com o boleto único para a coparticipação, devolver isso para as IES, né? Que é uma grande dor para as IES hoje, é essa coparticipação paga pelo agente financeiro, né? Está no bojo das suas discussões aí para 2024? Grande abraço a todos. Olha como é que o Flávio é macio, né? Não vou fazer pergunta difícil, não. Amanhã eu vou lá, vou tomar um café com ele, então vamos lá para o Pontão tomar um chopp no sábado. Aí ele vem e larga essa pedrada aí, né? Tá. Segura aí, Rafael, que a Renata ainda vai falar antes de você se pronunciar aí. Renata, querida, por gentileza, você é representante aí do mês da mulher aqui, você foi brilhante, você mostrou uma competência de estratégia, de operação, de capacidade, de sugestões. Eu acho que não tinha escolha melhor mesmo hoje aqui para estar representando as dores das IES. Eu queria que você fizesse um comentário sobre a participação do Rafael, né? Sempre gentil, como você, mas que você colocasse pontualmente mesmo as demandas finais aí para ele. Eu sou aqui a porta-voz hoje, Vianney e Rafael, mas os meus colegas que estão aqui, a gente vive isso no dia a dia, né? Então, eu acho que essa minha fala final estamos à disposição, a gente pode ajudar muito, porque a gente tem o FIES, mas a gente tem outros programas de financiamento privados, a gente lida ali no dia a dia com diversas adversidades que muitas vezes a gente pode contribuir com essas respostas, né? Então, seria bastante importante se a gente pudesse participar também dessas obviamente deixando ali a questão política, não é nada político que nós estamos falando, mas da questão estrutural do FIES mesmo. A gente tem muitas respostas que podem contribuir para o sucesso do programa. Usa a gente, né? Nós estamos à disposição.
Eu estava com o microfone fechado aqui. Eu falei, excelente, muito bacana, queria elogiar a tua participação, muito legal. E agora eu queria passar a bola final, então, com o Rafael, encerrar comentando essas pontuações finais que todos nós tivemos, e já dizendo agora aqui que o Diógenes, nosso colega da NUP, vai encaminhar um formulário de avaliação. Vai soltar o link. Pode soltar o link pelo chat aqui, Diógenes, você vai mandar por e-mail, tá? Tá? Ah, não, já colocou aqui, ó. Ó, ele já colocou aqui, a NUP Admin aqui, está aqui no chat aqui, o link para todo mundo fazer a avaliação ao final aqui. Porque com essa avaliação é que a NUP consegue colher o subsídio para construir novas pautas, abrir novas frentes de interlocução e melhorar a qualidade da representação que ela já vem fazendo. Então, quero pedir para todo mundo a gentileza de preencher o formulário. Depois já está aqui o link, copia o link já agora, porque depois vai sair do ar, tá? Já copia o link agora aqui. Rafael, querido, eu queria pedir, então, agora aqui a tua fala final, uma fala de acolhida, né? Ajudar os alunos, ajudar as instituições e não levar mágoa nenhuma do Flávio Carlos, porque ele fez uma pegadinha contigo. Falou que só ia passar... Não, só vou passar um melzinho ali e ver com a pimenta aí do teu lado. O Flávio é um parceirão nosso aqui, eu só tenho a agradecer a oportunidade, respondendo ao apontamento do Juliano, né, falou do calendário, né, Juliano, a gente entende que esse calendário do FIES também ser iniciado em março, né, as inscrições, ele acaba atrapalhando um pouco a ocupação também, isso está no nosso radar, a gente tem discutido lá no MEC também, como é que a gente pode fazer para tentar deixar mais perto possível ali do início mesmo do semestre, né? Mas tem sido discutido também a questão de um sistema de acesso único, né? Aquela de FIES, ProUni, né? SISU, enfim, mas cada sistema tem, cada programa, né? Tem sua característica, enfim, mas isso está no radar também, tá? É uma possibilidade que a gente está estudando aqui, avaliando, certo? Para resolver de vez esse problema dos calendários, né? Com relação ao Flávio está na mesa também, a gente está discutindo, né, essa competência aí da cobrança, né, da coparticipação, né, de retornar para IES, isso a gente mapeou aqui também, está em discussão, eu não tenho como garantir nada, certo? Dizer, vai ser assim, vai ser assado, a gente tem um comitê gestor aí do FIES, né, que envolve Casa Civil, Ministério da Fazenda, né, MEC, FNDE, cada um tem uma forma de pensar lá, e isso tudo está sendo discutido ainda, tá? Não foi descartado nenhuma possibilidade, embora uma preocupação que a gente tenha, eu vou até repetir, também maior nossa agora também resolver a inadimplência, né? Implementar o pagamento vinculado à renda, que com isso a gente vai conseguir outros avanços aí substanciais aí no programa, para se tornar pelo menos próximo aí do que foi um dia lá em 2014, né, Flávio? Tempos áureos aí do FIES. Sei que ser igual vai ser bem difícil, né? Mas que seja alguma coisa próximo disso, né? O que a gente busca. Enfim, então, está tendo muita discussão interna, né? Aqui no âmbito do MEC, do CG, do GT FIES. Pode parecer que o assunto está meio parado, mas é porque são complexas, né, as discussões, mas eu acredito que vamos conseguir, né, superar todas essas dificuldades. Eu passei por essas fases aí do Áurea, né, Flávio, aí do FIES também, então eu tenho esperança e luto para que o programa se torne ao que já foi, né, e lógico com sustentabilidade, redução de inadimplência, né. E, Renata, a gente está à disposição aqui também, a gente recebe todo mundo, todas as instituições, né, parlamentares aqui também que querem contribuir, são todos sempre bem-vindos aqui no FNDE, também no MEC, posso falar também lá do MEC. A gente sabe que a gente não tem todas as respostas, todas as soluções aqui para o programa, né, com o apoio de vocês aí, né, a gente consegue colocar na mesa, discutir, avaliar propostas, né, para o programa. O Juliano, o Flávio, aí, têm sido parceiros mais próximos nossos aqui, mas aqui, Renata, as portas estão abertas também, certo? Sempre que precisarem, tiverem alguma dificuldade, quiserem fazer alguma sugestão,
ou discutir, reclamar, a gente escuta aqui com o maior prazer e tenta melhorar o programa, tá? A gente fez também o que a gente está pensando, quais são as nossas limitações aqui, para a gente tentar ultrapassar, tá? Se a gente tem feito com o Juliano, também com o Flávio. Então, agradecer a oportunidade. Calma, não escapa não, que tem duas pessoas que levantaram a mão aqui. A Suzana participou bastante aqui, bem intensivo aqui, ela levantou a mão e talvez o Diógenes possa permitir que ela faça algum comentário de até 30 segundos aí, antes da gente encerrar. Seria possível? Tá. Ó, o Adriano também levantou a mão. Eu não sei se é possível fazer operacionalmente, porque eu estou aqui em Florianópolis, eu não estou no controle da sala. Quem está no controle da sala é o Diógenes. Então, se a gente não conseguir, eu queria dizer... É a própria pessoa que pode abrir o microfone para falar. Ó, então, você mesmo pode abrir o microfone para falar a informação que eu recebi do Diógenes aqui. Vamos lá, então? Ó, vou fazer igual o leilão de quermesse. Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Eu gostaria de saber se lá. a gente vai ter acesso a um telefone de contato para soluções de operações regionais, porque hoje é muito complicada a situação de você abrir demanda por e-mail ao FIES Atendimento e não ter retorno. E agora, Rafael? Suzana, eu vou levar lá para a CESU, vou perguntar para eles qual o canal de atendimento lá que eles têm, né, se eles podem abrir um canal exclusivo, né, para tratar dessa oferta, né, desse semestre, e aí eu encaminho aqui para vocês, tá? Enfim, mas é como eu coloquei, né, o FNDE não atua diretamente nesse processo, certo? A gente faz mais o meio de campo ali, tá? É porque quando a Caixa era gerenciadora, né, no FIES mais antigo, nós tínhamos o atendimento regional e que conseguia solucionar realmente o problema do estudante, porque eu trabalho no FIES desde 99. Então, eu já peguei algumas diferenças de processos, né, que vem ocorrendo. E isso é muito importante, você acolher o aluno e conseguir deixar ele tranquilo na resolução do problema dele. Isso vai aumentar a taxa de adesão, vai aumentar a permanência. Mais alguém vai fazer alguma colocação antes da gente encerrar? Muito obrigado, Suzana Lara. Alguém mais vai utilizar o microfone? Só o financeiro. Eu tinha uma dúvida para falar. Vai lá. Que é o Adriano Orengo, sou da Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, né, São Leopoldo, Porto Alegre. Tá? Nós vivemos a época de ouro aqui do FIES. Tá? Né? E hoje faz tempo que a gente não adquiriu e queremos retomar a parte do FIES. Tá? Eu tinha uma dúvida, que era com relação... Né, hoje, as universidades que estão adquirindo com FIES, tá? Ela tem que dar os 5% aquela de desconto. E também tem que ofertar o maior desconto que a universidade pratica para esses alunos? É precificação. Dá uma luz para eles sobre a precificação, que é a regra de precificação do FIES. Hoje não tem mais os 5%. Flávio pode até me ajudar aí, né, Flávio? Flávio tem bem esse histórico, ele ficou... o que é exigido é que a IES informe o valor da semestralidade lá sem desconto, né? Tem que ser o menor preço praticado, tem uma regulamentação do CGFIES que trata, inclusive, disso, né? Do valor que deve ser considerado lá pelo FIES, né? O que é desconto de caráter coletivo, né? Enfim... Então, o regulamento, ele traz essa explicação, esse detalhamento melhor nessa resolução do CG, tá bom, Adriano? Tá bem. E qualquer outro esclarecimento que precisar, a gente está à disposição, tá? Aqui no FNDE, a Caixa também, o agente operador, a equipe lá do agente operador na Caixa, tá? Tá perfeito, obrigado. Então, com a participação da Suzana Lara, que eu agradeço muito, a preocupação dela é o atendimento regional para encurtar os prazos e ter uma maior efetividade. Agradeço muito a participação do Adriano Orengo, tá? Porque ele vai poder... E o Flávio deu a resposta precisa. Tem a regulamentação nova, pega lá, dá uma olhada, que você vai ter bem certinho lá o esclarecimento. Eu acho que caminhamos, então, para o encerramento.
Eu só quero ter todo mundo na tela aqui falando pelo menos um boa tarde para a gente poder encerrar e um grande abraço de todo mundo para a Beth Guedes. Juliano, querido, você, um boa tarde de encerramento aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação, Rafael, obrigado. E Vianney, parabéns pela condução, tá? Foi ótima. Ô, querida, é que eu fui radialista em Brasília, eu trabalhei na Rádio Alvorada AM, eu tinha um programa de rádio ao vivo na estação rodoviária, naquelas barracas de pastel ali, chamava Plantão Rodoviária, isso em 1978. Então, ou você fica esperto ou você era detonado. Tá? Então, é que eu trabalhei no rádio muitos anos. Chegou mais uma pergunta aqui, lá de Anápolis, do Paulo Henrique, da Universidade Evangélica. Muda o critério de liberação de vaga, distribuição, suporte aos alunos, prorrogação, dados com erros. Foi muito da pauta aqui e o Rafael vai levar esses pleitos para todo mundo ali. Agora, o boa tarde aqui de tchau do Flávio Carlos. Flávio Carlos, foi despedido aqui. Aproveitou muito pastel Viçosa na rodoviária, então, né? Pastel e um caldo. Boa noite, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a você, parabéns a Beth. Tudo de bom. Ok. Renata, querida, você... Um abraço a todos. Opa, beleza. Obrigada. Tá 10. Beijão, então. Rafael, sobrou para você encerrar, querido. Só agradecer a todos o convite aí pela reunião, a participação, pelas perguntas também. Boa tarde a todos. Um grande abraço. Fechou? Todo mundo aí respondendo o formulário que o Diógenes mandou, que o pessoal da ANUP passou aí, porque é a sua resposta que vai dar o caminho de continuidade. Fechou? Beijão, então, até a próxima. Até a próxima. Até logo.